O outro lado é composto por 5 elementos principais: morte, energia, conhecimento, medo e sangue. Esses 5 elementos são os pilares do outro lado. Nessa série eu vou falar de cada um desses elementos, de como você utilizar eles de uma forma pelo menos diferente do convencional. Então eu vou explicar eles, o que engloba eles, como por exemplo seus principais traços e características, e dar uma dica no final de cada vídeo. Esse primeiro vídeo vai ser sobre o elemento de sangue. Tudo começa pelo sangue. Bom, essa é a frase que todo jogador de Ordem, ouvinte, consumidor de Ordem Paranormal já ouviu. Ela é a frase que representa o elemento de sangue. Sangue não é só gore, sangue é todo tipo de sentimento. Amor, paixão, ódio, raiva, inveja, tesão. Qualquer tipo de sentimento envolve sangue. Isso é uma coisa que os mestres têm que ter na noção. Por isso que eu gostei tanto do Sexatomb, porque pelo menos mostrou um lado do sangue além do gore é insano, rock and roll, qualquer coisa que envolva o extremo. Por isso que os personagens são muito de sangue, normalmente eles são bem emotivos. Sua respectiva relíquia, a sua respectiva entidade principal é o diabo. E sua sub-relíquia, como a comunidade chama, é a porra da aniquilação. Tem muita coisa pra fazer, porque o diabo, ele é astuto. Eu acabei de virar um pastor por um momento. Suas criaturas, em sua grande maioria, para não dizer todas, são gore absurdo. Tripas, sangue, gore. Afinal, sangue foi o primeiro elemento que apareceu em Ordem Paranormal na escola Nostradamus de ensino médio. Tanto que, bom, uma das salas tem literalmente a planta do elemento de sangue. É quase tipo uma cruz invertida. Na minha cabeça parece mais um aviãozinho quando eu era criança e desenhava desse jeito. Os seus rituais, em sua grande maioria, são sobre o corpo. Você vai fazer alguma coisa no seu corpo muito grotesca e você vai ganhar habilidades específicas. Mas eu gosto que vai além de gore absurdo. Eu não li Arquivos Secretos, talvez Arquivos Secretos tenha mudado isso, eu não sei. Porque eu vi que tem muito foco em sangue, se eu não me engano, o tema dos Arquivos Secretos, afinal tem a ver com a Agatha. Eu acho interessante que eles tenham trabalhado além do gore, né? Espero eu, mas a comunidade faz isso desde sempre, envolvendo muito sentimento e por aí vai. Mais perto disso que a gente tem é o ódio incontrolável, que é basicamente uma fúria do bárbaro, só que no estilo Ordem Paranormal. Explicado o básico do elemento pra vocês, agora eu vou ensinar vocês a como utilizar esse elemento na sua campanha. Eu já fiz muitas campanhas baseadas no elemento sangue, afinal, meu elemento favorito, porra. Primeira coisa, não faça só gore. Não é, eu já expliquei isso falando sobre tipos de mestres, mas você tentar fazer algo pesado não necessariamente torna aquilo pesado, sabe? Fica mais vergonhoso. Sabe quando você tenta forçar um gore só por tipo, meu Deus, olha essa criança aberta no meio e não sei o que, não tem necessidade. Eu sei que sangue é muito isso, mas eu acho que você tem que meio que cultivar para você poder colher. Você não pode só plantar e colher, você tem que plantar, regar, esperar crescer e aí sim colher. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa fazer um gore absurdo logo de início. Qual o erro que eu vejo muito mestre de Ordem Paranormal fazendo no início é tentar fazer algo absurdo de pesado logo de cara assim. Construa. A construção eu acho que é a coisa mais principal. Construção é algo principal em RPG, principalmente em Ordem Paranormal. Construa acontecimento, vá plantando dúvida nos players, vá plantando eles sentirem algo para os NPCs. Óbvio, se você estiver fazendo slash, você não precisa, mas você entendeu o que quer dizer. Vai ter muito mais impacto se você fizer do jeito que eu tô falando, de você plantar e depois colher. Outra coisa é você trabalhar os seus players. Como o elemento de sangue é algo muito sentimental, você pode usar isso justamente para trabalhar alguns sentimentos específicos nos seus players. Sejam culpa, seja medo, seja raiva. Você pode usar justamente a influência que esse elemento tem. Fazer com que o elemento, o outro lado, influencie nos personagens. Que é uma coisa que, bom, muito player só ignora, porque foda-se, não importa. Mas eu gosto muito de quando um personagem tem certa afinidade com esse elemento consome um pouco de quem era esse ser. E eu acho que você pode usar justamente disso para ajudar no RP. Por exemplo, alguém que sente muita raiva, por exemplo, de um grupo de ocultista, faça ele ser influenciado pelo elemento de sangue. Uma dica meio óbvia, vou dar um exemplo meio óbvio, o Selbit falando com os jogadores em Hexatomb. Bom, a gente sabe que provavelmente era o diabo que tava falando isso. Quando alguém, eu acho que isso é muito interessante de se fazer. Eu tenho um personagem que muitas vezes ele escuta os elementos de sangue. Como assim? Ele tem afinidade com o elemento de sangue, logo foi escolhido pela entidade do outro lado. E o que acontece? Muitas das suas atitudes são muito pela emoção. Tem um inimigo na sua frente, como o Gal, e você pode matá-lo. Ele chegou, destruiu toda a sua antiga equipe. E você está com a espada no pescoço dele. Vai lá,
Mata ele. Você quer isso, não quer? Mata ele. Esse tipo de coisa é muito interessante. Você fala e não fala mais nada. Você não precisa falar, você escuta isso. Não, ele escutou e acabou. É só isso que você precisa. E isso vale pra todos os elementos, mas eu falo isso respectivamente. Mas com o elemento de sangue, onde o diabo ativamente influencia, aonde o sangue tem a ver com emoção, eu acho que é onde mais encaixa esse tipo de influência. Eu sei que, bom, o Mesh tá meio tentando influenciar nas minhas escolhas, mas é exatamente esse o ponto, pô. Ele vai chegar e vai querer que você faça algo. Afinal, é o diabo. E o diabo sempre vai ganhar. Ou, se você quiser ignorar tudo isso que eu falei, você pode simplesmente fazer um Battle Royale insano, onde o último que sobreviver vai conseguir uma noite de sexo com a Escarlata. Até o próximo vídeo e o do próximo elemento. Valeu. Meu Deus do céu, não sobrou nada.